Ahora, por favor, Andrés. Sí, buenas tardes. Bueno, voy a asumir Claudio para presidir por la última comunicación. Era eso, ¿no, Claudio? Sim, a próxima apresentação, Sebastião Drude vai falar para a gente. Por favor, Então, Sebastião. Sebastián, bem-vindo. Yo también quería nomás decir muchas gracias, Claudio, antes de salir, porque es la primera vez que en un contexto de expertos en lenguas amazónicas puedo presentar esta labor. Muchas gracias. Muitas graças a você. Saludos, Celeste. Hasta Gracias, pronto. Andrés. Nos vemos pronto. Dale. Sebastião, o vídeo vai ser o Denis, que ele vai colocar para a gente compartilhar. Exato. Ou você prefere compartilhar? Não, não, não. Eles vão tocar, pelo que eu entendi. Tá? O Denis. Obrigado. Olá, meu nome é Sebastião Drude e nesta palestra eu vou propor análises com fonemas abstratos para certos fenômenos fonológicos da língua Aveti, uma língua tupi falada no Alto Xingu. A primeira área onde eu faço essa análise diz respeito à lenição e fortição em Aveti. Em final de enunciado ou diante de outras oclusivas, as três oclusivas PTK, em final de morfema, se pronunciam sem plosão. Então temos Quarup, que é a árvore do sol ou a festa do Quarup, com um P não explodido. Pirautkitan, isto é um peixe com um T não explodido diante de K. Ou Okpeitup, vocês viram uma casa ou a casa com um K não explodido também. Mas diante de vogal, especialmente, estas oclusivas sofrem lenição e viram W, R e G, respectivamente. Então temos, por exemplo, Quaruatup, eu vi um Quarup, Quaruatup com uma aproximante ou fricativa W, Pirauratup com um R em Pirauratup, diante do A de eu vi peixe, e Ogatup com uma fricativa velar na palavra casa. Isso também acontece dentro da palavra, dependendo dos sufixos que se acrescentam. Então, por exemplo, utu é a parte sufixo de um circunfixo que marca quem tem uma certa propriedade, funciona com verbos tativos. Então, akup é um verbo tativo ser quente, e a forma quem é quente é takuetu, com um P lenizado para U, takuetu. Também temos a yuruka, eu não vim, com o sufixo de negação uk, que leniza o T para R, a yuruka. E também tenho a tagoko. Eu sempre chorava, ou eu costumava chorar, com o sufixo de aspecto imperfectivo oko. De novo, ocorre a lenição de K para G. Mas diante de outros sufixos, essa lenição não ocorre. Por exemplo, aqui o sufixo ao, que marca o gerúndio, não causa lenição. Eu tenho nantupau, com um P, e não nantubau, para vê-lo. Ou utat, quem vem ou quem veio, com um T e não um R, não é urat, é utat. O sufixo at, que nominaliza o agente, não causa lenição. Também o sufixo u, que marca a nominalização da própria ação, então é o chorar ou o choro, é taco, da raiz tak, chorar. E não é tago ou alguma coisa assim.
Um caso particularmente interessante é o sufixo do progressivo, porque lá a lenição ocorre no caso dos verbos tativos, mas não no caso dos verbos ativos. Então temos takueio. A kup é um verbo estativo, então o sufixo eio do progressivo se acrescenta e sim ocorre a lenição, takueio. Mas, no outro lado, tenho otakeio, está chorando, com o mesmo sufixo eio do progressivo, mas que no caso do verbo ativo chorar aqui não causa lenição. Neste caso, eu não posso mostrar isso com o fonema T no final, porque aqui ocorre um outro alomorfe yu desse sufixo e ele se funde, então okut vira okuyu, e não podemos observar essa lenição ou fortição. Nos mesmos ambientes em que ocorre essa não lenição, ocorre até uma fortição de consoantes nasais no final de morfema. Então, um M vai receber uma oclusiva homorgânica P diante desses mesmos sufixos. N recebe um T e N recebe um K. O mesmo também vale para os glides. Se acrescenta um P depois de U e um T depois de Y, diante desses mesmos sufixos. A minha proposta, no nível fonológico, é que tenha uma consoante que só tem os dois traços oclusiva e oral e que essa consoante ocorre no início daqueles sufixos que não permitem a lenição ou que causam a fortição desses segmentos. Então, só por estar lá, essa consoante já impede a lenição. E ela mesma, como ela não especifica o lugar de articulação, ela copia o traço do lugar de articulação da consoante anterior, se tiver, e aí uma das duas consoantes iguais vai se apagar, ou mesmo entre vogais essa consoante também vai ser elidida. Então, aquele sufixo yu ou eiu do progressivo teria três alomorfes. Yu depois de vogais e depois de T e N. Eiu começando com uma vogal com verbos tativos, mas com verbos ativos ocorre o sufixo eiu, que tem no início essa consoante aqui simbolizado por um pequeno círculo elevado. Segunda área é a harmonia nasal. Eu não posso aqui explicar os detalhes, mas a nasalidade se espalha em palavras do Aveti, como em outras línguas tupi-guarani e tupi, da direita para a esquerda. Então tenho formas como Ojontonkarantu, onde o A nasal de Ran nasaliza todas as outras sílabas antes dela, as consoantes se pré-nasalizam, e as vogais se nasalizam também. Mas também isso pode ser causado por uma consoante nasal, então tenho intemoacato, eu virei gente, que eu virei gente, com I e E nasalizados por causa do M de moat, gente. Esse fenômeno, então, concerne, em primeiro lugar, os prefixos que se adaptam à sua oralidade ou nasalidade com as vogais, especialmente a primeira vogal da raiz. Isso pode ser analisado de várias formas. Uma seria de postular diferentes alomorfes para todos esses prefixos. Isso não é muito econômico e também não dá conta das regularidades que nós encontramos dentro de um e o mesmo morfema, que tem mais do que uma sílaba. Uma outra possibilidade é aplicar uma teoria que faz uso de traços suprassegmentais, e aí a nasalidade seria, assim, um traço suprassegmental. Mas tradicionalmente se diz que tem vogais orais e nasais, e que as vogais orais mudam para nasais em certos ambientes.
Uma alternativa seria dizer que fonologicamente tem vogais nasais e vogais que não estão especificados para oralidade ou nasalidade e que adaptam o traço de nasalidade se elas se encontram à esquerda de uma consoante ou vogal nasal, ou então adquirem o traço oral por uma regra de padrão ou default. Eu defendo uma outra análise em termos de harmonia, levando esse termo a sério, né? Bem análogo como que acontece com a harmonia vocálica em línguas turcas, onde algumas vogais estão plenamente especificadas e muitas outras não têm todas as especificações e adaptam certos traços como abertura ou arredondamento e tal, das vogais plenamente especificadas. Isso quer dizer que em Avicii a maioria das vogais seriam neutras ou neutrais, que não têm especificação de oralidade ou nasalidade, mas que também teria vogais intrinsecamente ou fonologicamente nasais e fonologicamente orais. Quer dizer, nós teríamos ao lado de uma vogal oral I, que ocorre em sílabas tônicas, especialmente naqueles em final de morfema. Teríamos também uma vogal nasal, fonologicamente nasal, que de fato em Avicii pode ocorrer em todas as sílabas, mas também teríamos uma vogal neutra, sem nasalidade ou oralidade especificada, e essas vogais se encontrariam somente nas sílabas pré-finais, nos prefixos ou nas sílabas átonas de raízes. Certamente essa análise não seria muito econômico em termos de número de segmentos postulados, porque agora teríamos 3 séries, cada uma com 6 vogais, mas, de outro lado, nós ganhamos muita simplicidade em descrever os processos fonéticos, porque estes sempre envolvem um enriquecimento, um acréscimo de traços, né? Diferente da solução C, onde o traço oral seria trocado pelo traço nasal. E também poderíamos descrever a estrutura fonológica dos morfemas com muito mais facilidade e regularidade. Né? Todas as raízes e todos os sufixos sempre teriam pelo menos uma vogal determinadamente nasal ou oral, e essa vogal ocorre na sílaba tônica se o morfema tem uma sílaba tônica. Isso é diferente de D, a solução onde a ocorrência de vogais nasais e vogais neutras estaria muito menos regular e muito menos fácil de se descrever em nível morfológico. Então, em uma forma como o Jonton Caranto, nós teríamos as primeiras 4 vogais neutras, sem especificação de oralidade ou nasalidade, e que copiam esse traço, neste caso, da nasalidade da vogal an em ran. Em íntimo acato, a gente teria 2 vogais, de fato 3 neutras. As primeiras 2 copiam a nasalidade do segmento nasal M e o O copia a oralidade do A que segue. Observamos agora as consoantes finais. As consoantes plenas, quer dizer, não os glides, em final de morfema, sempre correspondem à nasalidade ou à oralidade da vogal da última sílaba desse morfema, que usualmente é a sílaba que carrega o acento. Então, no caso de PTK, nós temos PTK orais somente depois de vogais orais, né, sendo lenizados ou não, e temos as consoantes MNN somente depois de vogais nasais. Também, evidentemente, poderíamos argumentar que são talvez as vogais, especialmente as nasais, que adaptam o traço de nasalidade da consoante final, mas eu já defendi acima que eu acredito ser melhor análise
em que as vogais no final de morfema são intrinsecamente orais e nasais. Isto quer dizer que o contraste nas consoantes é neutralizado. A oralidade e nasalidade é previsível em final de morfema, observando a vogal anterior. Onde nós temos neutralização de um contraste, podemos postular arquifonemas, conforme a concepção original de Trubetskoy. Por exemplo, teríamos uma consoante abstrata, um arquifonema P maiúscula, que só tem o traço labial e que tem os alofones P, W e M, ou seja, alofones orais e nasais deste fonema abrangente. O mesmo acontece com T e com K, que seriam fonemas abstratos, arquifonemas, neste caso, com alofones nasais e orais. Essa análise é corroborada quando nós observamos certos dados da reduplicação, especialmente quando nós reduplicamos formas absolutas. Essas formas absolutas se distinguem das outras pelo fato de que quando a raiz começa com um P, a forma absoluta começa com um M em vez. Então temos, por exemplo, a forma opot, ele pulou ou ela pulou, com um T não explodido no final. E a forma absoluta desse verbo pular seria moto, com um M no início e aquele sufixo do absoluto U. Agora, se nós reduplicamos, temos opotpore, com um T não explodido diante de P no meio da palavra, e o T que sofreu lenição para R diante de uma vogal temática final E, neste caso. Então, opotpore é uma reduplicação da raiz pot com esse T abstrato. Que realmente se trata de um T que também inclui uma variante nasal, podemos ver quando nós reduplicamos a forma abstrata, a forma absoluta do verbo, porque essa forma é mon moretu, com um N no final da primeira ocorrência do mesmo morfema, mot ou mon, neste caso. Então, a nasalidade do M causou a nasalidade do T virar N na primeira instância. O mesmo morfema, estamos vendo todas as três possibilidades, todos os alofones, tanto nasais como orais, desse fonema abstrato. Finalmente, podemos observar a partícula me. Essa partícula é um clítico que ocorre no final do enunciado ou da cláusula e é possivelmente a palavra mais frequente do Aveti. Ela é me depois de vogais. Então, itó é vai e itome é vai ou pode ir. Eu estou usando aqui formas do permissivo ou imperativo do Aveti como exemplos. Quando essa forma ocorre depois de consoantes, ela se funde com a consoante final que a antecede. Então, uma forma como intan pode correr, vira intane. Então, o M se assimilou para N, que era a consoante final. Mas isso também vale no caso de consoantes orais, que viram nasais por causa desse clítico. Então, itet pode dormir, vira itene, pode dormir. O mesmo acontece em outros lugares de articulação. Itak vai virar itangne, sem nasalizar a palavra inteira, mas a última consonante é nasalizada. Isso acontece inclusive com glides. Então tem o yotekui, você pode puxar ou puxe, e yotekunye, com essa partícula que nasaliza o nha, o glide final. Uma possibilidade de análise é postular 5 alomorfes, me, ne, nge, conforme o lugar de articulação, inclusive com os dois glides.
Mas eu acho que vale a pena considerar uma outra análise, onde nós teríamos só 2 alomorfes desse morfema, o primeiro mé, depois de vogais, e o outro incluindo um elemento, um segmento abstrato, que teria só o traço nasal. Então, teríamos itome com o alomorfe mé, mas em todos os outros casos, teríamos um alomorfe com um segmento abstrato nasal no início, que se funde com a consoante anterior, que não tem o traço oral e nasal, e juntos eles vão resultar em uma consoante nasal entre a primeira e a última palavra. A ortografia, neste caso, adota a primeira solução e trata essas formas como se fossem diferentes alomorfes, mas para a fonologia eu acho que vale a pena considerar essa análise. Então, resumindo, eu mostrei que podemos postular um segmento oral oclusivo para explicar a fortição ou a não lenição, vogais sem oralidade e nasalidade, consoantes sem nasalidade ou oralidade também no final de um morfema e talvez uma consoante com o traço somente nasal na partícula mé. Eu agradeço pela atenção. Muito bem. Obrigado. Agora temos 10 minutos para perguntas. Eu estou escutando também o chat, ou olhando para o chat, se quiserem escrever por aí. Adam Singerman tem uma pergunta. Sebastian, muito obrigado pela palestra tão interessante. Eu tenho 2 perguntas. No Tupari, existem morfemas que têm, tipo, consoante oral em coda position e depois uma consoante nasal no ataque da próxima sílaba, e também tem o contrário, que um coda nasal e depois um ataque oral num morfema só. Isso existe também no Aweti ou tudo vira simplificado na fronteira da sílaba? Não, esses encontros consonantais, muitas vezes na fala rápida se apaga um dos segmentos, normalmente o primeiro. O único caso, eu fiquei tão feliz que eu apresentei essa apresentação aqui, quando eu descobri este caso da reduplicação, onde sim, eu tenho um encontro dessas consoantes finais com uma outra consoante e ela se nasalizou. Mas fora disso, eu não tenho muito contexto, porque, como você viu, os sufixos todos têm alofones que começam com consoante, então lá eu quase nunca vou ter um encontro. E quando não se trata dentro da mesma palavra, aí sim se preservam os segmentos do jeito que estão, mas na fala rápida se apaga o primeiro, mas não ocorre essa nasalização diante de uma outra palavra que começa com um vogal oral, ou vice-versa, também não se oraliza um segmento nasal no final. Então, não, eu não vou ter muitos casos assim. A segunda pergunta que eu quero fazer rapidinho, eu não conheço bem como é que funciona a harmonia vocálica nas línguas da família turca. Porém, no húngaro, há casos de vogais que parecem não participar, vogais totalmente transparentes. Então, a harmonia vocálica não modifica a pronúncia da vogal, mas a harmonia vocálica continua se espalhando, como se a vogal não estivesse presente. Eu quero saber se existe na língua Aweti vogais que, tipo, não participam da harmonia nasal e que também são transparentes. Estou imaginando uma vogal que fica oral, mas a nasalidade continua se espalhando, como se essa vogal oral não estivesse presente. Não, isso não existe. Inclusive, menos a glotal, todos os segmentos participam da harmonia nasal. As consoantes se prenasalizam e eu desconfio que, inclusive, L e R provavelmente também se nasalizam, que são muito raros em Aweti mesmo. Então, e vogais, elas... O que acontece, sim, é que a nasalidade das vogais, ela é muito branda.
né? Então, muitas vezes eu reconheço a nasalidade mais por causa dos segmentos consonantais. Mas na forma cuidadosa, todas as vogais vão ser sim nasalizadas. Então, eu acho que elas são sim foneticamente nasalizadas, mesmo que essa nasalidade seja branda. Mas não existe essa coisa de pular, que um segmento fica inatingido, mas também não bloqueia, né? Isso não existe. Que eu saiba, na tipologia já feita sobre a harmonia nasal, esse tipo de vogal que se pula como se não tivesse presente não existe, que é uma grande diferença entre a harmonia nasal e a harmonia vocálica, porque, se não me engano, a maioria dos sistemas de harmonia vocálica possui, sim, esse tipo de vogal transparente que resiste à participação no sistema. Isso é novidade para mim. Eu nunca estudei húngaro, mas pelo que eu lembro do turco, que eu estudei quase 30 anos atrás, no turco tem sim vogais que não participam da harmonia vocálica, mas aí na sua direita, no caso no turco, normalmente se espalha para a direita, elas que seriam então o novo foco com que outros segmentos vão harmonizar. Mas é possível que no turco tenha e eu não esteja lembrado. De línguas com harmonia nasal, onde teria esse fenômeno, de fato eu também nunca escutei, é verdade. Se tivesse, seria novidade. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Bom, então, temos ainda tempo para uma pergunta. E enquanto aguardamos que alguém se manifeste, eu faço A Miriam tem uma pergunta. A Miriam levantou a mão. Então, Miriam, vai em frente. Obrigada. Sebastian, I have a lot of thoughts about your presentation. Acho que tem várias coisas interessantes lá, mas vou fazer um comentário sobre só o inventário de vogais que você estava falando, que talvez existe uma série nasal, uma série oral e uma série que a gente poderia falar que não é especificada para oralidade ou nasalidade. Então, eu tenho uma proposta, não sei se você já ouviu falar de positional faithfulness, que é uma proposta que foi feita, acho que era na dissertação da Jill Beckman, não lembro exatamente do ano, mas poderia mandar o documento se você quiser. Mas acho que essa proposta é muito compatível com várias coisas que o pessoal fala na literatura sobre línguas da família Tupi-Guarani, que é que o contraste, que em vez de falar que tem 3 séries com um contraste diferente, que aí você fala de 18 fonemas, né? Que, ao contrário, você poderia falar que aquele contraste só existe em certas posições com alguma preferência, digamos, fonológica. Portanto, a gente poderia falar que em prefixos não existe contraste, que seria a mesma coisa, né? Mas talvez em posição final de palavra ou em posição de acento tônico, que só naquela posição existe o contraste entre vogal oral e nasal, que é bem parecido. Então, acho que seria bom talvez pensar nessa proposta, mas a gente poderia conversar mais se você quiser. Sim, eu já senti quando você fez as suas outras perguntas que a gente tem que trocar algumas figuras. Obrigado, eu estaria muito grato pela referência, eu não vi. Agora, o que você conta sobre ela é muito compatível com o que eu falo, de fato, né? Então, o contraste estaria plenamente desenvolvido nas sílabas tônicas, que sempre estão específicas ou orais ou nasais, enquanto a vogal, o que complica o quadro do Aveti, e porque eu não posso dizer que o contraste está completamente neutralizado nas sílabas não tônicas. Sim, nos prefixos, mas dentro da palavra tem casos onde a última sílaba tônica é oral e tem uma vogal oral na sílaba pré-tônica.
né? Isso seria, em termos do Guarani, seria uma raiz do tipo 3, né? Que tem uma mistura, uma parte que é nasal no início, uma parte que é oral no final. E, às vezes, realmente não é uma consoante que causa essa nasalidade parcial, como nos exemplos que eu mostrei, mas também isso pode ser causado por uma vogal. Ou seja, eu não posso falar que o contraste em sílabas não tônicas esteja completamente neutralizado. Por isso, eu não posso dizer que esses segmentos neutros ou não determinados seriam arquifonemas, porque o contraste é só parcialmente neutralizado, mas não completamente. Então, tem um contraste entre vogais nasais e neutras nas sílabas não tônicas, e tem um contraste entre vogais orais e vogais nasais nas sílabas tônicas. Essa é a descrição do Avetti que eu consegui fazer. Se eu tento, eu acho que ficou claro, né? Se eu tento economizar de um lado, eu complico o outro lado. E essa me pareceu mais econômica, mais elegante, e inclusive se inspirou no Guarani, né? Que no Guarani, sim, que já existe esse conceito de vogais neutras. Eu acho que vale a pena de transferir isso para outras línguas tupi-guarani, em vez de dizer que tem uma nasalização de vogais intrinsecamente orais. Eu acho que isso é uma complicação, que eu prefiro comprar 6 vogais e ter uma descrição muito mais harmônica e lógica, ao meu ver. Obrigado. Muito obrigada. Muito bem. Parece... Eu não estou vendo mais mãos levantadas e ninguém levanta a voz. Sim, o Michael está me dando um aplauso, muito obrigado. Então, eu acho que foi isso. Espero que ficou claro, e eu estaria muito interessado em interagir com especialistas onde também tem nasalidade, harmonia nasal, e com os meus colegas tupinistas quanto a esses segmentos finais, porque eu acredito que também em Tupi-Guarani, né, usualmente tem essa lenição, muitas vezes acontece só com T para R, em Avetti acontece com todos os lugares de articulação que diferencia o Avetti um pouquinho, mas ainda assim eu acho que também para a reconstrução essa proposta de ter segmentos subespecificados no final de morfema é uma proposta válida que vale a pena considerar para outras línguas tupi-guarani e tupi em geral. Então, estou aqui muito aberto a me comunicar e discutir isso com especialistas. Obrigado.